rapaz pulou na porta do carro, foi Deus. Ele pulou e se pendurou na porta, ficou pendurado na porta e falou: dobra à direita, à direita e à direita. E chegou lá, tinha uma UPA. Terça-feira, meia-noite e pouco, você achar uma UPA, tudo certinho, uma equipe, o médico, tudo certinho. Pô, e o médico foi usado por Deus, e ele ficou tentando animar o bispo Adilson, né? Fazendo a massagem cardíaca, ele não voltava, dava choque, ele não voltava. E eu fiquei pensando: meu Deus, vou ligar para o bispo Renato, porque eu vou avisar, mas eu queria avisar com uma boa notícia. E saiu enfermeira, até agora nada, não voltou. Não voltou, estamos tentando. Falei: posso entrar? Não pode entrar. Não voltou, não voltou. E aí deu meia-noite e 13, eu liguei para o bispo Renato. Falei: bispo, eu tinha acabado de acordar, né, com aquela ligação. Falei: bispo, aconteceu uma situação, e o bispo Adilson caiu aqui no campo, né, e não voltou até agora. Ele disse: estou indo aí agora. E fez uma oração também. Ó Deus, não é justo. A gente tem um servo desse que se dá tanto na obra, e agora no final dos tempos a gente perder. Não é perder, né? Deus ia ganhar, né? Mas a gente aqui ia perder mais um soldado, já somos poucos. No final dos tempos você quer ser 1000, você quer tirar, né? Remir o tempo, aproveitar o máximo que puder. E o bispo Adilson voltou depois de 16 minutos. E eu fiquei com aquilo na cabeça, porque quando ele voltou, ele não acordou. Ele voltou só o coração, voltou o batimento. Mas ele ficou em coma induzido, e depois ele foi transferido para o hospital. E lá no hospital, ele ficou na UTI 2 dias. 2 dias. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Porque os médicos falando, todo mundo falando: olha, quando a pessoa tem isso, quanto mais rápido for melhor, e a gente não sabe quais são as sequelas que vão ficar. Ele pode ficar sem falar, ele pode ficar gago, ele pode perder o movimento do corpo, a gente não sabe como ele vai voltar. E ficou aquela expectativa para 2 dias depois, quando ele deixasse, ele fosse estubado, né? Ele saísse da intubação, como é que ele ia voltar? E veio aquele pensamento assim: meu Deus, eu poderia ter sido mais rápido. E o Espírito Santo falou comigo naquela passagem de Lázaro: não, você não poderia ter sido mais rápido. Se você fosse mais rápido, não ia acontecer o que eu queria. Eu queria aqueles 16 minutos. Eu queria que esse testemunho fosse mais forte do que você imagina. Eu ouvi isso de Deus, me tranquilizou. Porque eu falei: meu Deus, a UPA aqui do lado. Se a gente vai brincar com os pastores, era obrigação nossa saber onde é que tem um posto mais perto, um hospital, para que na urgência, né, a gente chegasse mais rápido. Na emergência a gente chegasse ali, né, de uma maneira rápida. Mas Deus fez igual como aconteceu com Lázaro. Jesus demorou para que ficasse claro que foi Deus. E eu vi os médicos. Quem viu os médicos dando testemunho? Quem viu? Os médicos dando testemunho, 3 médicos dando testemunho. E ele disse que teve um momento que ele falou: pô, meu Deus, mas por que aconteceu isso? Estou te servindo. E veio essa passagem: quem é o caco? Quem somos nós para falar alguma coisa com Deus? Para questionar alguma coisa? Nós somos pó. Somos pó. E ele em seguida leu esse versículo: tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. E ele falou: pô, isso vai cooperar para o ganho de almas. E almas estão sendo alcançadas com o testemunho dele. E nós estamos vendo Deus usar uma coisa aos nossos olhos ruim, mas Deus usar para o bem. Nós estamos vendo isso. Até brinquei com ele hoje, falei: pô, o senhor voltou até cantando. Voltou até cantando. Ele ainda está se recuperando. Tem coisas que ele não falou tudo. Ele está se recuperando, ainda tem ponto. Ainda hoje, quando ele levantou a camisa, estava bem roxo. Naquele movimento do coração, quebrou uma costela. Então não foi uma coisa simples, foi uma coisa muito forte.
mas graças a Deus, cada dia ele está melhor. Graças a Deus. Mas se você me perguntar, o de mais forte que eu posso tirar do testemunho dele, se você me perguntar o que mais impactou o Senhor de tudo que aconteceu, foi ele falar para mim assim: Jadson, eu estava pronto para morrer. Não lembro de nada, não deu tempo de nada. Dizem que quando morre, né, muitas pessoas dizem, não, algumas pessoas já falaram que viu isso, que viu aquilo. Ele disse: eu não vi nada, eu não lembro de nada, foi muito rápido. Ele não lembra nem que o time dele ganhou do meu. Eu nem falei para ele ainda que ele fez gol. Deixei isso quieto. Mas ele não lembra de nada. Ele disse: eu estava pronto e continuo pronto, porque ele sabe que Deus livrou, mas uma hora nós vamos partir. Deus ressuscitou Lázaro, mas uma hora Lázaro morreu. Uma hora nós vamos ter a notícia, ou que Jesus voltou, ou que o bispo Adilson morreu, cedo ou tarde. Essa é a nossa realidade. Mas o que eu achei de mais forte foi ele dizer o seguinte: ó, eu estava pronto. Se eu morresse, eu tinha certeza da minha salvação. Isso foi para mim o mais forte. Ele disse: estava e continuo vivendo o que eu prego, pregando o que eu vivo. Fiquei muito feliz com isso, muito feliz. Agora, eu quero hoje pensar com você sobre a sua vida, a sua situação diante de Deus. Agora, eu queria que você entendesse, antes de nós lermos a Bíblia, eu queria que você entendesse que você não pode olhar como algo normal não ter o Espírito Santo. Não pode, porque é Ele que nos dá condições para enfrentarmos esses momentos difíceis. Por exemplo, os médicos ficaram admirados com a reação da esposa do bispo Adilson. Perguntaram para ela: a senhora quer conversar com a psicóloga? Ela disse não. Lá dentro ela aconselhava os médicos. Bispo Adilson também conversava com enfermeiros, foi evangelizando todo mundo. Uma reação diferente. A senhora sabe o que aconteceu com seu marido? Ele pode voltar com sequelas? Eu sei. Quando acabavam de falar isso para ela, ela ia no banheiro, orava, entregava a Deus. Ouvia as palavras que eu ouvi, entrego tudo nas tuas mãos, e ficava em paz. É isso que a gente tem que aprender, pegar as palavras que quer nos trazer medo, que quer nos deixar mal, pegar as situações que surgem, entregar tudo a Deus e ficar em paz. Ficar em paz foi o que ela ficou, em paz, com a certeza que Deus ia abençoar. Então, aprenda, tenha esse entendimento do valor do Espírito Santo, porque a coisa vai piorar no mundo, pessoal. Nós tivemos conhecimento, antes de começar o jejum Daniel, no último sábado, que os Estados Unidos bombardeou, né, as instalações nucleares do Irã. Nós não sabemos o tamanho disso, onde isso vai parar, com quais países vão mexer. O presidente da Rússia disse que está vendo risco, está preocupado com o risco da terceira guerra mundial. O nosso bispo lá da Ucrânia diz que estão caindo bombas tão potentes que estão destruindo quarteirões. Pessoas estão indo procurar a família e só vê os corpos, as pessoas mortas. Nós não estamos vivendo um momento tranquilo do mundo, nós estamos vivendo um momento tenso, e vai ficar pior. E só o Espírito de Deus para nos dar força, para nos renovar, para nos encorajar, para fazermos nós estarmos bem diante de tudo que está acontecendo. Porque o Espírito de Deus não deixa nós ficarmos mal, Ele não deixa.
Quando você depende dele, quando você confia nele, quando você entrega tudo a ele, ele cuida de você. Nós não nos atemorizamos com más notícias por causa dele. Nós temos forças para vencermos as lutas por causa dele. E tem gente que não tem o Espírito Santo e parece que está tudo bem para ela. Não está tudo bem. Se você aceitasse Jesus e morresse em seguida, tudo bem. Mas você vai precisar continuar nessa caminhada que é longa, que é difícil, que você vai precisar lutar todos os dias contra o pecado, contra você mesmo. Então você precisa do Espírito Santo, desse selo, dessa garantia para te sustentar. Veja que nós fazemos de tudo para as pessoas receberem o Espírito Santo. Agora o jejum de Daniel que começou, onde você vai se desligar das informações seculares 21 dias e vai ler mais a Bíblia, vai se apegar mais com Deus. Bispo, mas eu trabalho com isso, com a internet. Usa só para o trabalho, mas não se enche de mais nada, para que você saia desses 21 dias melhor espiritualmente, para que você tenha mais tempo para a sua comunhão com Deus, para a sua família, para coisas que isso aqui tira, e tira muito. Então use a fé com inteligência e se prepare, né? É como o bispo Miguel falou no vídeo, estamos vivendo o fim dos tempos. Bem-vindo ao fim dos tempos. Não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. Uma coisa eu sei, eu estou agarrado com Jesus, eu já estou firmado com Ele. Espero que você esteja também. Levante aí sua Bíblia, aberta em Isaías 1, versículo 10. Pai, fala conosco através desta palavra, que essa palavra produza salvação, que essa palavra, meu Pai, nos confronte no que precisamos ser confrontado, como Davi foi, que possamos ter ouvidos para te ouvir e entendimento para compreender essa palavra. Não deixe eu falar de mais nem de menos, mas o que essas pessoas precisam ouvir. Usa, meu Pai, a minha boca agora e abençoe todos que vão ouvir essa palavra, em nome de Jesus. E quem crê diga amém. Graças a Deus. Vamos saber o que Deus quer. Versículo 10. Olha como Deus se refere ao povo de Israel aqui. Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de quê? De Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. O que era que Deus estava mostrando nessa época, nesse momento em que o povo estava mal espiritualmente? Olha só, no passado, antes do Senhor Jesus morrer na cruz, quando uma pessoa pecava, ela tinha que pegar um animal inocente, que não tinha culpa nenhuma do erro da pessoa, ela tinha que olhar nos olhos do animal, antes de matar o animal, e depois esse animal era sacrificado. Isso acontecia para que pesasse no ser humano: poxa, um animal inocente, não tem culpa de nada, está morrendo pelo meu pecado, e assim trouxesse temor, e as pessoas parassem de pecar. Só que as pessoas faziam isso e continuavam pecando mais. E Deus disse: eu estou cansado disso, vocês trazem os animais, vocês fazem um sacrifício, mas vocês continuam pecando. Não é isso que eu quero vocês, eu não quero sangue de animais, eu quero a vida de vocês, eu quero que vocês sejam meu. Ali Deus estava desabafando, ó povo difícil, ó povo que não
me dá ouvidos, que não obedece, e ele comparou com Sodoma e Gomorra, e ele disse: o que vocês estão fazendo não resolve, não é o que eu quero. Escute isso, por favor. Se te ensinaram que Deus quer só o seu dízimo, a sua oferta, mentiram para você. Deus quer sua vida. Não adianta você vir devolver dízimo, dar ofertas, e você não dá o que Deus quer. Você acha que Ele quer isso? Deus precisa de dinheiro para quê? Deus só nos dá o privilégio de servi-lo com dízimos e com ofertas, mas Ele quer ofertas puras, justas, limpas. Ele quer primeiro a vida da pessoa. Olha como isso estava incomodando ele. Olha o versículo 12.